Esta iniciativa da CDU, aqui no contacto direto com os utentes dos transportes públicos de toda a região, não só no horário do Funchal, mas também nas empresas privadas que operam nos transportes públicos de passageiros. E nós temos esta situação que é, em nosso entender, é um escândalo à escala nacional. É uma situação que nos envergonha até, o facto de termos os transportes públicos, quer o custo do passe, quer dos bilhetes, que são os mais caros de todo o país, naquela que é a região em que os trabalhadores têm os salários mais baixos, onde os reformados e pensionistas têm as mais baixas reformas do país. Ou seja, na região em que os rendimentos dos trabalhadores, os rendimentos dos reformados são os mais baixos do país, temos nesta região os custos mais elevados do transporte público, quer do passe, quer dos bilhetes. O transporte público na horários do Funchal chega a 8 a 9% do valor do salário mínimo. Nas empresas para as zonas rurais a injustiça ainda maior, porque em alguns casos chega a 22% a 30%, que é o custo do passe social nessas operadoras que nos transportes públicos, nas companhias para as zonas rurais, que é 29 até 30% do valor do salário mínimo. Ora, esta é uma situação que é socialmente injusta, é um escândalo nacional. E nós estamos numa região onde o PSD ao longo de 40 anos esbanjou dinheiro em tanto barbigacho, esbanjou dinheiros públicos em tanta porcaria, em tanta inutilidade, e não fica capaz, do ponto de vista social, de perceber que a política de transportes públicos é fundamental, é um direito básico fundamental para a mobilidade e um fator fundamental de desenvolvimento regional. E nós temos esta situação que é de uma contradição escandalosa. Mas nós dizemos que não basta apenas clamar, não basta apenas reclamar, dizer que isto está mal, é necessário que, na hora do voto, as pessoas também sejam capazes de perceber quem está do lado das populações, quem está do lado dos trabalhadores e quem não está. Porque a CDU, ao longo destes anos, tem levado sistematicamente propostas para uma nova política de transportes públicos na região. Tem levado ao Parlamento um conjunto de propostas para que preços socialmente mais justos, quer para os passos, quer para os bilhetes, porque este é um direito básico e fundamental das populações. Nós temos levado propostas e elas têm-se multiplicado em várias áreas. Propostas concretas relativamente a uma nova política de transportes, à criação do sistema único de transportes em toda a região, e o PSD ao longo de anos tem sempre chumbado todas as políticas, todas as medidas concretas, todas as propostas que visam alterar tudo quanto tem a ver com esta situação dos transportes públicos de passageiros. Em relação aos transportes públicos de passageiros, nós levamos inúmeras propostas ao Parlamento e no Parlamento Regional não há uma única proposta que tenha sido aprovada por parte de qualquer partido das oposições, e particularmente das muitas propostas que se deu, não há uma única que o PSD tenha aceito para alterar esta situação socialmente tão injusta. Nesse sentido, nós fazemos este apelo. É um apelo e é também um compromisso. O compromisso é, em primeiro lugar, que para a CDU as intervenções relativamente ao transporte público de passageiros estão no centro das nossas prioridades. Mas para que isto vá por diante, também fazemos um apelo. É preciso que haja mais CDU, é preciso ter mais votos na CDU, e tendo mais ideias na CDU, é a garantia de que esta política de transporte vai ter uma viragem, vai ter uma ruptura completa e vamos ter de certeza condições para uma prática socialmente mais justa na promoção dos transportes. O PSD também no Conselho do Funchal, desde que Miguel Albuquerque, o PSD de Miguel Albuquerque esteve no Conselho do Funchal à frente da Câmara, no Conselho do Funchal, esta situação é igualmente injusta. Ainda se pode dizer, mas isso era um outro PSD, mas que o outro PSD de Miguel Albuquerque vai ser. Não é, é igual ou pior. E portanto, deste ponto de vista, é o PSD e as suas políticas que estão em causa. E o PSD de Miguel Albuquerque é este PSD que tem um rastro de injustiça, de insensibilidade em relação à problemática dos transportes passageiros, de injustiça social estruturada em toda a região. Portanto, que não haja qualquer tipo de ilusão relativamente a esta matéria.